Grande Carlos Augusto, presidente da OAB Sergipe. Obrigado, meu velho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Sempre bom revê-lo. Tem jogado aquela bolinha, não? Mesmo do que antes. Posso dizer que você, enquanto jogador de futebol, é um ótimo advogado, viu? Não, deu para fazer história. Carlos Augusto, aqui é Carlos Augusto, eu lhe conheço já há bastante tempo. Com certeza. Né? Muito tempo antes de você, inclusive, entrar com essa missão árdua de ser o presidente de uma categoria que, ao mesmo tempo, é forte, né? Universo de 9 mil? 9 mil, mais de 9 mil. Isso daqueles que estão juntos à OAB, né? Inscritos hoje nós temos mais de 9 mil advogados, por volta de 9.600 advogados. E nós temos os ativos, porque tem alguns, porque o número é sequenciado, então aqueles que já se foram, aqueles que cancelaram as suas inscrições, eles já não têm esse número não está em atividade. Então, ativos nós devemos ter aqui em Sergipe mais ou menos 6.500 advogados em atividade. É um número muito grande, né? É um número expressivo. Nós, no Brasil inteiro, nós somos hoje em quase 900 mil. O exame de ordem filtra muito isso. Só para você ter uma ideia, se não tivesse o exame de ordem, nós teríamos aproximadamente mais de 3 milhões de advogados. Então, uma qualidade um pouco duvidosa. Isso vem crescendo muito por conta do número de faculdades que tem no país. Sergipe não é diferente. Só nesse último exame nós já temos computados 350 aprovados. Deverão ter aí mais ou menos, após os recursos que serão impetrados, mais ou menos 400. Então, nós estamos aí numa média de 1.000 credenciais concedidas por ano. E isso vai sendo progressivo. É um número impressionante. Isso. Esse ano a OAB está completando 80 anos, né, Augusto? E esse ano também chega ao final, pelo menos é o que parece, do seu segundo mandato de 3 anos, 6 anos à frente da instituição. Você já definiu que você não é candidato. Eu não sou candidato à reeleição. Acredito que a ordem pode ser conduzida por outros colegas, cada um na sua missão, cada um no seu espaço. Eu acredito que o meu ciclo enquanto presidente ele se encerra no dia 31 de dezembro. E acredito que tudo é cíclico, a vida é cíclica. Então, agora, nós você, precisamos por outro lado, agora avançar para outros projetos, mas esse da ordem enquanto presidente se encerra no dia 31 de dezembro. Bom, você está deixando a casa, mas em compensação, você está indicando uma possível substituta, que é a diretora, né, que já trabalha com você lá, eu esqueci o nome dela agora, doutora Roseline Moraes. Isso vai de encontro a, pelo menos os bastidores, que tem se discutido muito, de que você está deixando, ou já deixou, o grupo que o conduziu à presidência, que é o grupo da família Brito, não é? E aí tem, inclusive, levado tem usando a palavra de traidor. A criatura se voltou contra o Criador. É isso mesmo? O que foi que aconteceu? Na verdade, eu tenho mais de 16 anos de ordem, assumi vários cargos. Por exemplo, comecei como presidente da Comissão Regional de Lagarto, depois passei a conselheiro seccional, depois fui diretor tesoureiro, conselheiro federal e presidente por 2 mandatos. Então eu tenho uma história dentro da instituição, sempre trabalhei muito pela instituição, em favor dos advogados, então eu não caí de paraquedas. Eu tenho uma história. Eu fui reconduzido para esse segundo mandato, chapa única, não houve nem chapa. Então, acredito que eu tenha valor agregado para ser o Carlos Augusto, presidente da ordem. Você está querendo dizer que não foi só simplesmente apontaram esse cara aqui, lá, esse copo aqui será o presidente do OAB, e não é assim? Exatamente, eu construí a própria história, a ordem evoluiu e não pode ser diferente a cada gestão, cada um dá a sua contribuição, chegando outros novos valores, outros novos personagens, e eu acredito nesse tipo de ordem. A ordem, ela efetivamente não tem dono, a ordem é dos advogados. Você está querendo dizer também, pelo que eu estou entendendo, é que o fato deles terem apoiado inicialmente a sua candidatura, de ter o conduzido lá, não quer dizer que você teria que ser subserviente a isso?
Veja só, eu acredito numa ordem para frente. Eu acredito numa ordem que todos trabalhem muito. Eu trabalho numa ordem menos midiática, eu trabalho numa ordem mais operacional, que ela consiga equilibrar muito bem as atividades corporativas em favor dos advogados. Que é normal. E em favor também, e também atendendo o viés institucional em defesa da sociedade, procurando equilibrar isso. E acredito que o fato de termos adquirido esse respaldo na categoria que nos conduziu à recondução foi exatamente por conta desse equilíbrio. A ordem, nesse momento, não houve afastamento do meu grupo. Nem você se afastou do grupo? Não, na verdade, o grupo que nos acompanha nesse momento, nessa empreitada de pré-candidatura, porque candidatura só a partir de outubro, eu diria a você que nós temos praticamente 75% do grupo que nos acompanha desde o primeiro mandato. Então, se eu tivesse me afastado, aí sim, mas nós estamos exatamente no mesmo lugar que estamos. Ou seja, foi de comum acordo. Silvio Costa, nosso vice-presidente, foi diretor comigo na época, eu fui diretor tesoureiro. Evânio Moura é um conselheiro, já foi conselheiro seccional, conselheiro federal, foi secretário-geral na minha primeira gestão. Então, todos aqueles que estão conosco estão acreditando nesse projeto. Agora, a gente olha a ordem para frente. Nós precisamos enxergar nos novos valores da advocacia essa condução, sequenciando os trabalhos que estão sendo executados. Nós acreditamos que evoluiu muito a ordem nos últimos tempos, nós colocamos a coisa efetivamente para andar. Agora, claro que a gente tem aqueles que veem com simpatia esse crescimento e outros, claro, que enxergam a ordem de uma forma diferente do que como eu enxergo. Você falou aí que a ordem, claro, ela existe para defender a própria categoria, né? A forma como e dar condições de trabalho, enfim, de uma forma geral no Brasil inteiro, e também a OAB está sempre metendo o bedelho, digamos assim, em assuntos que tenham interesse público, não é? E aí uma outra crítica que fazem e que fizeram a você, acho que mais contundente, foi, por exemplo, o IPTU. Criou-se uma celeuma com a prefeitura da questão do IPTU, porque está errado, e a OAB dizem que se furtou o direito de questionar isso na justiça porque existia ou existe uma aproximação sua com o prefeito João Alves. Olha só, nós ajuizamos, inclusive, ainda no final do ano passado, uma ação para sustar, travar a concessão de licenças emitidas pelo município, pelo governo municipal, para o licenciamento de prédio, de construção de prédios superiores a 12 andares. Nós ajuizamos ações tanto contra o governo do estado, contra o governo municipal, contra auxílio moradia para juízes, promotores e membros do Tribunal de Contas. Nós já ajuizamos ações contra o Tribunal de Contas. Nós já representamos o Ministério Público no CNMP. Então, a ordem provou, durante esses 5 anos e 5 meses de mandato, que ela não se acovarda e ela não está presa a nenhum grupo político, a nenhum tipo de vinculação político-partidária. Estão querendo fazer, então, o quê? O momento eleitoral, claro, o momento eleitoral desse ano foi muito assodado, foi muito antecipado. E aí, claro, que há também correntes que são mais vinculadas a partidos de esquerda, outros que são mais a partidos de direita, mais centro, mas a ordem ela não pode ficar subjugada a isso. A ordem não pode ficar vinculada a partido político nenhum e a nenhum governante. Isso nós acreditamos. A questão do IPTU ficou muito claro, nós já respondemos várias vezes, que por conta da proximidade do vencimento da primeira parcela do IPTU, nós fomos instados a nos manifestarmos se a ordem iria ajuizar uma liminar ou não para trancar aquela cobrança.
Nós nos valemos de pessoas mais experientes que nós nesse assunto. Sim. E essas pessoas mais experientes nos sinalizaram: não há juiz de ação. Aguarde o Conselho maturar mais a ideia, ter maiores elementos para enfrentar essa questão de uma forma muito mais precisa. Porque não iria se resolver logo na primeira instância. Então nós opinamos individualmente, enquanto diretoria, por conta desse respaldo de comissão, de membros da comissão, em não ajuizar a ação. Então foi uma questão técnica, jurídica. Meramente técnica, tanto assim que 2 meses posteriores a essa decisão preliminar, o Conselho se reuniu e decidiu para ajuizar uma ação, que foi o que efetivamente aconteceu. Você vai ao Conselho Federal, né? Na verdade, a partir de outubro, nós temos registro de candidaturas e aí nós estamos estudando pré-candidaturas a presidente, a membros de diretoria, a conselho, inclusive Conselho Federal, mas não tem nada ainda definido, fechado. Carlos Augusto, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, boa sorte, espaço. Parabéns por essa condução aí, não é, a tarefa não é nada. Sorte precisamos tanto, muito, verdade. Mas para isso também precisamos trabalhar, e muito. É verdade. Obrigado. Você que se liga nos desnecessários, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Semana que vem temos mais uma interessante entrevista. Vamos conversar com o assessor executivo da Secretaria da Cultura aqui no estado, Neu Fontes. Vamos fazer um balanço de tudo o que aconteceu nos festejos juninos esse ano. Fique ligado, semana que vem, sexta-feira, a partir das 8 da noite, no nosso canal no YouTube e a partir das 10 da TV Cidade, canal 25 da NET. Grande abraço para você. Fui!